Olá pessoal, obrigado aí por sua presença. Estamos de volta com mais um vídeo. Lendas e mitos de alguns povos e algumas culturas. Extraído do livro Assim Tudo Começou, Enigmas da Criação, de Luiz Antônio Aguiar. E agora, mais uma lenda. A grande mãe do Ocidente. Segundo a tradição celta, esse mito, esta história. A história que vou contar começa no início dos tempos, um tempo anterior aos dragões, anterior mesmo aos povos que existiram antes da história conhecida. Povos que ergueram os grandes monumentos de pedra, como Stonehenge, que há séculos intriga o Ocidente. Já contei essa história certa vez em canto e poesia ao próprio Merlin, o maior mago que existiu nesta terra de encantamentos. E, ao escutá-la, ele, que era ainda mais antigo do que as lendas supunham, foi tomado de tal horror que resolveu ali mesmo antecipar o dia em que deixaria para sempre o mundo físico. Deixe que eu me apresente. Meu nome é Taliesin, o bardo mestre da música, da magia e das profecias entre meu povo. Minha missão no mundo é ilustrar a memória dos homens, guardar as histórias dos heróis, feiticeiros e deuses, muitas das quais me foram transmitidas pela própria Mãe Terra em sonhos. Diversos bardos já foram sacrificados pelos reis e pretendentes ao poder, porque as histórias que preservamos e repassamos animam o povo a defender-se das injustiças e dos opressores. Não se sabe como se iniciaram nossas tradições. Muitos de nossos deuses e crenças são anteriores à nossa civilização. Acreditamos em um grande espírito criador, aquele que é tudo, aquele que não é homem nem mulher, mas a semente e o espírito. Quando aquele que é tudo quis conceber, deu à luz o plano mais alto, o celeste, e o plano inferior, o terrestre. E para finalizar sua obra, chamou sua filha e fertilizou-a, tornando-a a partir daí a Mãe Terra. Em seu útero, a Mãe Terra geraria, em primeiro lugar, os 4 elementos, o fogo, a água, o ar e a terra. E a seguir, tudo mais que existe na natureza. A Mãe Terra é calor do sol, que desperta e comanda os ciclos da terra, mas também a clarividência do relâmpago, a pureza e o poder divino contido nas superfícies e correntes de água. É o fogo, a névoa e a carícia da lua. É aquela que habita a profundeza escura da caverna. É o mistério contido no musgo que cresce grudado ao tronco dos imensos carvalhos que assistiram ao nascimento da terra, o musgo sagrado, que deve ser colhido na sexta noite de lua cheia com uma foice de ouro e somente pelas mãos do iniciado de um druida. Ou de uma porção preparada com ele guardará em si o poder. E são muitos os segredos que possuem essas poções, e tão miraculosos que, mesmo tendo sido forçados ao esquecimento pelos inimigos de nossas crenças, os homens do Ocidente ainda haveriam de redescobri-los séculos e séculos depois. Finalmente, no supremo esforço, a última concepção da Mãe Terra foi o ser humano. E expeliu de dentro de si com um sentimento misto de alívio, grande felicidade e realização, mas também com enorme tristeza. Sabia e sempre soube que aquela criatura seria a responsável pelos maiores padecimentos, desgostos e perdas que ela haveria de sofrer. E nem assim deixaria de amá-los e iluminá-los, de considerá-los seus filhos, mesmo os que viriam a renegá-la. A Mãe Terra não tinha imagem para representá-la. É desnecessário, já que está em tudo à nossa volta e não se construiriam templos nem prédios para abrigar os rituais
em que a cultuamos, porque não se pode dar a ideia de que coisa alguma poderá contê-la. Seria honrada ao ar livre, em contato com sua obra maior, debaixo do céu e no coração das grandes florestas, principalmente onde os povos que nos precederam no mundo ergueram seus monumentos misteriosos. Desconhecemos porque o fizeram, mas sentimos que a imensa magia em meio a esses monólitos dispostos em círculos, sem outro teto que não a galhada das árvores e as estrelas, nos lugares mais ermos e secretos, que foram montados de enormes menires talhados de pedras trazidas de muito, muito longe, de maciços montanhosos dotados de frio e calor próprios, independentemente do ambiente à sua volta. Pedras arrastadas durante longas e penosas jornadas em que se precisou abrir caminho através de muralhas de árvores gigantescas. Ali, então, nesses lugares santificados, nos dedicávamos a observar o caminho glorioso dos astros no céu. E recebíamos suas profecias e acendíamos nossas fogueiras, as de Beltane, no final da primavera, as de Samhain, ou Hallow Eve, o Festival da Paz, em meados do outono. Era nessas cerimônias que os druidas realizavam os rituais, restauravam seus poderes, a fertilidade da terra e dos seres vivos. E como fiz quando Merlin me pediu, era também quando os bardos contavam a história da criação e do seu futuro. Por diversos nomes a Mãe Terra seria conhecida porque muitas filhas ela teve e cada qual dessas filhas continuava sendo Mãe Terra. Ela seria Morgana ou Morgan Le Fay, a fada Morgana, essência espiritual da natureza, mas seria também Nimue, a fêmea, a senhora de nossos instintos, que seduziu Merlin, o mago dos magos, e seria a dama do lago, a anciã encarregada de conduzir os heróis mortos em batalhas para o mundo dos seres mágicos, como faria com o maior dos reis dessa terra, Arthur, o senhor de Camelot, da Távola Redonda, aquele que empunhou na terra mais miraculosa das espadas, Excalibur, cuja lâmina fora fabricada pelos druidas e seus punhos abençoados pelas mãos da Grande Mãe. Muito mais tarde, nossa deusa chamar-se-ia também Morgana, ora tida como fada, ora como bruxa, e já no tempo em que os romanos teriam dominado a terra e em que os druidas e seus rituais sagrados estariam proibidos, caberia a Morgana manter os elos entre este mundo e sua essência eterna. Como Morgana, ela habitaria uma ilha no enorme lago com suas irmãs, 9 ao todo. E Morgana foi a principal entre elas. Essa ilha ainda hoje é toda invisível aos homens. Não poderão alcançá-la nem de barco, nem a nado, mas a ilha jamais deixará de existir. Lá está preservada a magia do mundo. Morgana e cada uma de suas irmãs cuidarão para sempre de cada arte ou conhecimento humano, os dons que receberam para perceber dentro de nós que somos parte da criação. Por inspiração dessa presença íntima, muitas lendas surgiram e foram contadas e recontadas. Os dragões habitaram a terra e em alguns momentos eram vistos como símbolo da sabedoria, em outros como os filhos do demônio, justamente o grande mal que a Mãe Terra se recusou a criar, mas o ser humano criou por conta própria. E houve magos e feiticeiros, e estes também, ora se sentariam ao lado dos reis, ora seriam perseguidos e jogados ao fogo. Haverá livros mágicos que igualmente conhecerão a devoção e as chamas, e cavaleiros, alguns de alma tão pura quanto o metal de suas espadas, e mesmo alguns cujas espadas teriam alma. E esses cavaleiros correriam a terra, viveriam aventuras, dariam busca a objetos sagrados que inspirariam o povo a seguir seus sonhos, travariam batalhas uns com os outros, alguns consigo mesmos, construiriam castelos e reinos, tornar-se-iam reis, tornar-se-iam histórias maiores do que seus feitos. Cavaleiros e feiticeiros existirão para sempre, mesmo muitos séculos depois,
de já não haver ninguém que acenda as fogueiras sagradas. Tudo então está previsto desde o momento da criação. Tudo está no coração da Mãe Terra, já gravado, assim como o caminho das estrelas, e tudo seria narrado e transmitido por meus irmãos bardos, que são as veias por onde circula o sangue da memória desta terra. Nossos deuses e até a Mãe Terra foram transformados em deuses e cultos das religiões que nos sucederam. Trajaram outras vestes, receberam outros nomes, foram cultuados em locais fechados, perderam muito de sua intimidade com o povo. No entanto, mesmo nas preces e celebrações dessas religiões e de seus sacerdotes, o olho inspirado pode ainda enxergar o que um dia foi a nossa fé. De mim, tal e assim, desde há muito me foram revelado que me descreveriam como tendo estranhos poderes, vivido em diferentes séculos e conhecido povos e terras as mais distantes e misteriosas. Sim, tenho tido o privilégio de conhecer magos e reis que se tornaram lendas, mas também assisti a batalhas demais e vi traições e barbaridades sem conta. Vi o surgimento de deuses cruéis, os atos cometidos em seus nomes. Vi deuses que deveriam ser compassivos e protetores tomados de indiferença ao sofrimento humano extremo, diante do qual nunca se esperaria que não fizessem os céus se abrirem em várias rachaduras, despejando o fogo e a destruição que guardam em suas mãos. Portanto, conhecer o amor e a desolação, estou velho, tenho a idade das lendas. Talvez seja a hora do meu canto nunca mais ressoar. Talvez a magia esteja esquecida, e talvez esquecido também esteja o amor da Mãe Terra mais que outros deuses. Então estarão adorando os homens como forem de todo privados do conhecimento de como surgiu o espírito magnânimo do universo, os céus, as estrelas da terra, a natureza e finalmente eles próprios. Ou quem sabe retornarão os magos, dragões, os bardos algum dia. Quem sabe? E será no dia de luz em que a ilha de Morgana surgirá das águas do grande lago, aos olhos de todos, e não mais inatingível, mas como anúncio de que o mundo, como passando do inverno à primavera, terá acabado de renascer. E aqui finda esta lenda, esta história. Muito obrigado. Bye, bye.